Cacos no canal Analisando Planta Baixa e conforme prometido vou falar para vocês sobre toda a experiência que eu tive para a compra dessa casa que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E já adianto que não rolou a compra e explico os motivos. Gente, informações aqui importantes. Essa é uma casa que foi construída em 1981, tá? 1981 para 2024, temos um grande avanço em termos de construção de casas aqui na Alemanha. Se tratando principalmente de isolamento térmico, né, e aquecimento. E tudo que está relacionado a isso, né? Que envolve inclusive janela. Bom, quando a gente foi pedir crédito, né, a gente teve a sorte de pedir crédito primeiro para um cara que aqui se chama Finanzberater. Ele é um conselheiro financeiro. Ele é um cara que vai fazer simulações nos bancos todos para você e vai te dar as melhores ofertas para você fazer o seu pedido de empréstimo. Esse Finanzberater que a gente pegou é um cara que lida não só com essa parte de financiamento, mas ele é construtor e também é corretor. Na parte de corretor, eu não pude usufruir dele porque ele trabalha numa outra região que não nessa aí onde essa casa fica. Então, não deu para a gente avaliar a questão de metro quadrado, que eu achava caro e precisava ainda passar pela etapa de negociação do valor da casa. Isso é outro vídeo. Mas ele deu um suporte para a gente de conhecimento de obra, né? E ele falou, olha só, gente, eu, como construtor, eu construo prédio. E eu estou desde o ano passado sem construir nada. Eu cancelei todos os projetos porque está dando trabalho e estresse demais. Primeiro, porque não tem pessoal qualificado. Segundo, o pessoal que tem aí é caro, tá? Terceiro, material está excessivamente caro. Então, esse jogo faz tudo ficar caro e estressante, porque é você que tem que lidar com os problemas de um pessoal de baixa qualificação. E ele ainda falou assim pra gente: vocês têm alguma experiência com obra aqui na Alemanha? Não. Então é assim: vocês vão orçar um negócio que vocês poderiam estar pagando 100, mas o cara vai ver que vocês não têm experiência, vão te cobrar 1.000 por uma coisa que você podia estar pagando 100. Então, assim, vai ser muito caro fazer uma obra para vocês. Então, pensa nisso. Eu não recomendo a compra dessa casa para vocês. Isso é um conselheiro financeiro. Ele nos aconselhou a não comprar o imóvel. Isso aqui na Alemanha é normal de acontecer. O cara está ali trabalhando, ele vai ganhar comissão, mas ele não vai ganhar comissão baseado, né, no erro. Ele vai ser honesto com você. E eu acho isso muito legal. Isso é uma impressão que eu tenho da Alemanha desde o dia que eu cheguei aqui e já estamos completando 5 anos. E aí a gente teve o. Eu não saí convencida, porque ele deu todos os argumentos que eu teria dado se eu não tivesse gostado da casa. Né? Porque eu sou muito cri-cri com esse processo de compra da casa. Porque eu acho que não é todo preço que a gente tem que aceitar, e não são todas as plantas que a gente tem que aceitar, né? Não são todas as condições que a gente tem que aceitar. A gente tem que estar 100% confortável na compra de uma casa. Porque a compra de uma casa envolve anos de investimento, não só num pagamento de financiamento, mas também anos de investimento morando ali. Investimento do seu tempo, da sua qualidade de vida, na construção da sua família. Então tem que ser um lugar que seja hospitaleiro, que acolha seus problemas, que acolha suas crises, que acolha sua alegria, que acolha suas comemorações, de forma integral, tá? Então, eu sempre fui muito pé no chão nesse processo de compra de casa. Então, eu sei que tudo que ele falou, em termos de argumento, era o que eu teria dito ao meu marido se eu tivesse visto algum problema. Mas eu me conectei com a casa de forma emocional. E disse a ele isso. E não, né, como eu não estava com esse processo bem digerido dentro de mim, né, de desapego dessa ideia de comprar essa casa, fui atrás de outro. E esse foi dentro de um banco específico.
Primeiro eu falei com outro Finanzberater, falei para ele sobre o preço. Ele falou: bom, sobre o preço eu não posso opinar porque eu não sou corretor e o nosso corretor está de férias. Vamos marcar então para você voltar aqui para a gente ter uma conversa diretamente com ele e assim você troca essa ideia que você está sentindo. Tá bom? Tá bom. Mas ele me deu ali a simulação do banco dele para o nosso financiamento. E veio a Páscoa. Saiu a Páscoa, tivemos essa reunião. E aí essa reunião foi com eles dois, o Finanzberater, conselheiro financeiro, e o Makler, que é o corretor, que por coincidência, originalmente ele nasceu no bairro onde fica esta casa e conhece inclusive os vizinhos que moram nessa casa. E falou coisas boas sobre os vizinhos dessa casa. E ele falou, olha só, essa casa é de 1981. Essa casa, ela não é uma Massive House. Essa casa é uma Fertighaus. São dois conceitos diferentes de construção de casa aqui. Massive House é o que a gente entende no Brasil por casa feita à base de tijolinho, né? E a Fertighaus é um conceito que a gente desconhece no Brasil, mas é bastante mais econômico, porque ela vem pré-montada da fábrica, paredes vêm pré-montadas e é tipo um brincar de Lego, tá? O que acontece com uma casa de 1981 feita nesses moldes? A camada de isolamento que tem nas duas camadas entre as duas camadas interna e externa da parede, né? Essa camadinha de isolamento que fica por aqui assim, gente, ó, tem 42, 43 anos de existência. Ela já não atua da mesma forma. Então a gente teria que esvaziar tudo isso aqui, contratar um lixo especial, uma recolha de lixo especial disso aqui, e recolocar uma coisa nova aqui. Então já estamos pensando em dinheiro, né? A outra coisa que tem é que o aquecimento dessa casa é um aquecimento muito antigo. Ele é um sistema que outrora foi econômico porque ele tinha a ideia de que a energia gasta à noite é mais barata do que a energia gasta durante o dia. As tarifas, vocês se lembram disso no Brasil? As tarifas eram diferentes, né? Então, o sistema de aquecimento, ele recolhia aquecimento para si e acumulava durante a noite e soltava aos pouquinhos durante o dia e durante a noite, claro. Então, ele fazia o possível naquela época de economia e de tecnologia para ser econômico, né? E era o que tinha. Fora isso, era lareira, né? E gás. Hoje em dia, a eletricidade é muito mais cara do que naquela época. E a tecnologia dessa eletricidade, desse sistema elétrico, é muito velha, então ele suga muita eletricidade. Então, eu teria que mudar o sistema de aquecimento todo da casa. Meu sonho é ter aquele tal de Fußbodenheizung, que são várias serpentinas passando pelo chão da casa inteira. Nessas serpentinas correm água e essas aguinhas elas são quentes porque vêm de lá de baixo e elas vão aquecendo o chão da nossa casa toda. Isso não é uma situação pensável para essa casa por conta da idade e da estrutura dela. Então eu teria que colocar aonde nós temos os aquecedores presos à parede, teria que trocar esse aparelho por outros mais modernos, né? E fazer uns canozinhos aqui nas paredes, né? Para poder correr um tubo de água quente para poder conseguir fazer com que esses equipamentos aqui sejam conectados com água quente e não com eletricidade. E tudo ficar mais barato possível. Tá? Só que esses tubos eles não poderiam passar por dentro da parede. Por quê? Porque essa parede ela é uma placa. Se eu corto toda a parte lá de baixo para passar o cano, a parede cai.
E eu posso mostrar para vocês depois como é que é essa estrutura, tá, gente? Porque onde eu moro é um imóvel alugado e é exatamente isso que temos. Então é como se fosse um rodapé externo, né, bem proeminente à parede, de uns 10 centímetros, né, em que você tem ali o cano passando por dentro. O que que quer dizer isso? Perda de espaço, de área útil na sua casa. Então eu teria que ter aqui, ó, menos 10 centímetros nisso aqui tudo, né? Menos 10 centímetros nisso aqui tudo, menos 10 aqui, menos 10 aqui, menos 10 aqui, né? Menos 10 aqui, menos 10 aqui, menos 10 aqui. Em todo lado eu teria que ter menos 10 centímetros, né? E fora esse incômodo, esse acúmulo de pó, porque a minha robozinha que é aspirador de pó, ela não passa por cima desse rodapé, né? Então cai pó aqui dentro e sou eu depois que tenho que passar manualmente. E isso não é nada prático, né? Então eu fiquei muito triste de perceber que essa casa, ela me dá uma planta baixa que depois da obra, né, que eu faria, ela me geraria toda uma realização de sonho, porque o terreno ele não acaba aqui, tá? O terreno ele vai bem mais para frente, cheio de árvores, dava espaço para tudo, gente, dava espaço até para um lagozinho com peixe, se eu quisesse. Então eu estava ali realizada com essa casa, porque era fazer obra, né? Quebração aqui, quebração ali, trazer os nossos móveis e a casa estava resolvida, né? Mas não, para a casa ficar econômica, para a casa ficar viável, né? No mês a mês, né? Ela teria eu teria que dar muito dinheiro para ela. Em termos de metro quadrado, a casa ficaria caríssima. A casa ficaria caríssima. E não vale a pena. Vale mais a pena você gastar, eventualmente, até menos para uma casa e você mandar fazer a casa. Você compra o terreno e manda fazer uma casa. No total, no final das contas, você estaria gastando menos. Fiquei muito triste. Estou mostrando esse vídeo para vocês, estou mostrando essa casa para vocês como uma terapia de desapego, né? De fim de processo, de, de desejo dessa casa, desse terreno, dessa coisinha linda que ela que seria para gente, né? Ahn, Vocês têm mais coisas para contar para mim sobre essas informações legais, né, sobre obra aqui na Alemanha, que a gente só ganha quando a gente se joga no assunto, né? É uma informação válida aqui. Nós temos um amigo que fez exatamente isso. Comprou um terreno e mandou construir a casa. O gasto que ele tem com aquecimento da casa, com água quente e água fria, né? Além do IPTU, 100 euros. Essa casa aqui, ela é pelo menos, no jeito que tá, 350 para cima, né? Só para vocês terem uma noção da diferença, né? 350 e eu tô nem colocando o IPTU, mas o IPTU não é nada assustador. Então, para a gente chegar num valor de 100 euros o mês, é que eu teria que fazer essa revolução aqui. E foi onde a gente percebeu que tem caminhos mais fáceis, né? Nós temos outro casal de amigos que comprou uma casa maior do que essa, bem maior do que essa, e com a diferença de que ela é uma massive house. Então o cara pode chegar lá e quebrar as paredes e colocar as coisas todas e nananã, nananã. Essa aqui nos limitou bastante. Fiquei triste. Mas ao mesmo tempo estou feliz porque eu consegui me desvincular dessa ideia. Bom, meus amigos, se vocês tiverem alguma informação voltada para dicas de construção de casas e suas vantagens e desvantagens, escreve nos comentários. Eu vou adorar ter mais informação. Vamos trocar. Beijo grande!